O assunto agora é economia. A partir de amanhã, o botijão de gás, o diesel e a gasolina vão ficar mais caros. O motivo é o aumento das alíquotas do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços cobrado pelos estados. Os reajustes foram aprovados em outubro pelo Conselho Nacional de Política Fazendária. A maior alta será a do gás de cozinha, que terá o imposto elevado em 16 centavos por quilo. Com isso, o botijão de 13 quilos terá um aumento acima de R$ 2,00. Já o imposto sobre a gasolina subirá de R$ 1,22 para R$ 1,37, um aumento de 15 centavos. Considerando o atual preço médio do combustível, na casa dos R$ 5,56, o valor do litro, de acordo com a Agência Nacional do Petróleo, passará para, no mínimo, R$ 5,72. O diesel, que já teve uma alta no início de janeiro com a retomada dos impostos federais, agora terá um aumento de 12 centavos por litro e saltará dos atuais R$ 5,83 para quase R$ 6,00. E aí, Piotr, o brasileiro vai precisar preparar o bolso a partir de amanhã. Vamos só pegar pela essa última frase. Houve uma redução dos impostos dos combustíveis, que foi o jeito que o governo Bolsonaro, lá em 2022, encontrou para enfrentar um pico de preços por causa justamente da guerra da Ucrânia. Uma coisa que não tem absolutamente nada a ver conosco, mas teve repercussão internacional, não foi diferente aqui no Brasil. O que o governo fez para se proteger, ou para proteger o país, na verdade? Reduziu os impostos. Com isso, manteve o crescimento da economia, cresceu quase 3%, 2,9% lá em 2022, e aumentou a arrecadação do governo. Reduziu também o ICMS à época dos estados, isso foi negociado com o Congresso Nacional, e mesmo assim também houve aumento de arrecadação dos estados, que já tinham recebido muito dinheiro durante a pandemia também, embora boa parte deles não tenha feito o dever de casa, que era reduzir o tamanho do gasto público. Mesmo assim, houve aumento da arrecadação de estados e do governo federal, ou seja, reduz imposto, mantém a economia em crescimento e o governo arrecada mais. É exatamente o oposto que esse atual governo está fazendo. A questão do ICMS, que alguns estados aumentaram recentemente e que o governo está colocando na culpa dos estados, isso é uma autoproteção dos estados em relação ao texto ruim que foi aprovado da reforma tributária. A reforma tributária que foi pouco discutida, não é, mas estava há tantos anos no Congresso, não, mas esse texto novo que chegou foi passado de sopetão, num atropelo. Um texto que é ruim, tecnicamente é muito ruim, absolutamente não simplificou muita coisa, aliás, complicou. Os estados o que fizeram? Bom, diante dessa reforma, eu vou me autoproteger. É uma proteção, uma autoproteção, e já aumentou o ICMS. Ou seja, quando falta transparência, quando falta governança, quando falta justamente a política pública ideal, a discussão do debate real que deveria acontecer no Congresso Nacional, você acaba tendo, cada um tem que resolver a vida. E quem paga a conta? Bom, o cidadão, o consumidor. Além do que, o petróleo tem tido altas recentemente. E é óbvio que isso vai ser repassado. Não tem mágica nesse negócio. Porque se você não repassa a alta, o Tesouro vai ter que bancar a Petrobras. Mas se bancar a Petrobras, tem que bancar na mesma proporção do que ela, em tese, ganharia. Porque senão, o que faz o acionista? Processa a Petrobras por perda. O que é justo, é uma empresa negociada em bolsa. Ou seja, a fórmula do governo é ruim para tudo. E está fazendo o que agora? No meio de uma crise como a da Ucrânia, Paula, a gente teve uma redução no preço dos combustíveis, uma manutenção do preço, apesar de uma disparada no preço do petróleo no mercado internacional. Agora, com leves altas e com essa manifestação dos governadores de se proteger do que virá da reforma tributária, a gente está tendo aumento. Esse é o governo que só aumenta imposto, só aumenta custo para o cidadão brasileiro. Não necessariamente, aliás, muito pelo contrário, traz serviço com qualidade.